Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula de hoje eu vou te ensinar como criar um recurso chamado de Stateful Set. Se você é novo aqui no canal, então se inscreva, né? E se você gostar dessa série de vídeos, deixe o seu joinha, que ele é bem importante para nós. E também coloque um comentário, diga, olha, eu estou assistindo toda a série, porque isso é bem importante para nós e para o algoritmo poder distribuir esse conteúdo para mais gente. Bom, aqui então nós vamos criar um objeto. Eu vou copiar aquele meu objeto chamado deployment, tá? Vou criar aqui então uma cópia dele e vou chamar o nome, como eu já falei, pode ser qualquer nome. Eu vou dar o nome do objeto que eu quero criar agora, que é um Stateful Set, tá? Vamos editar. O que eu vou alterar aqui é exatamente o nome do objeto. O nome do meu objeto é um Stateful Set, beleza? O nome, vamos mudar o nome para ficar diferente, né? Tá My Deployment, vamos chamar de My Stateful. Vamos mudar aqui também. Stateful. E aqui embaixo também, né? Poderia ter mudado tudo de uma só vez, né? Bom, ele está trabalhando com 3 réplicas. Eu vou aumentar um pouco mais aqui, vamos colocar 5 réplicas. E aí nós vamos ver exatamente o momento em que ele vai criar essa nossa aplicação. Tá? Eu vou deixar rodando aqui embaixo, vamos salvar. Aqui embaixo eu vou deixar rodando o what, tá? Só que agora eu vou deixar rodando só o getPods aqui, tá? Menos o wide. Observe que quando ele estiver criando as minhas 5 réplicas do meu Stateful Set, ele vai criar uma após a outra. E a nomenclatura que ele usa, né, em vez de ele colocar esse ID e tal, ele vai colocar uma numeração para cada seção. Então, minha primeira réplica deve se chamar o nome da aplicação que eu coloquei, 0, a segunda 1, a terceira 2 e assim por diante, tá? Então, kubectl apply-f, tá? O apply, como eu falei, tanto faz, pode ser o create ou o apply, ele vai criar, já que o objeto não existe. Vamos dar enter. E aqui embaixo ele começa, ó, myStateful 0. Quando ele terminar de criar o 0, ele cria o 1. Quando ele terminar o 1, ele vai criar o 2. E assim ele vai fazer até ter as 5 réplicas criadas. Deve chegar até o número 4, né, de 0 a 4. E aí nós temos então as 5 réplicas sendo executadas aqui. E aí ele balanceou, né, colocou exatamente entre elas, tá? Bom, se eu deletar aqui qualquer um desses deployments, ele vai recriar e automaticamente ele renomeia, né, porque ele vai criar um novo ID para esse meu container. Já no Stateful Set, se eu deletar qualquer um deles, ele vai recriar usando a mesma seção. Então, por exemplo, se eu deletar esse número 1, tá? Então vamos deletar ele aqui, ó, kubectl delete pod, ó, vou deletar esse pod. Observe lá embaixo que ele vai deletar, ó, ele está terminando ele, terminou, ele já vai recriar e ele recriou com o mesmo nome, porque ele mantém a seção e aí ele mantém o mesmo nome, tá? Então ele vai tentar manter o mesmo estado. Ele subiu a aplicação novamente, né, um novo container, porém, né, quem estava conectado no Stateful Set 1, ele é mantido dentro dessa seção. Bacana? Então, esse é o modelo, né? Bem simples, ele criou, né? Eu só mudei ali, é um deployment bem semelhante ao outro, tá? Não deixa de ser um deployment, só o tipo do serviço que é um Stateful Set. Então, ele cria a minha aplicação, ele também criou um Replica Set, tá? Ele também criou ali o recurso para ele poder gerenciar esta minha aplicação. Então, em vez dele criar um deployment, ele criou um, ó, kubectl get. Se nós olharmos, vamos colocar um get all, só para verificar. Então eu tenho o deployment, que é do serviço anterior. Aqui embaixo eu tenho um replica set, né, normal. E aqui eu tenho um stateful set, tá? Então é esse stateful set que está gerenciando as minhas sessões, tá bom? Então internamente ele tem um replication control. Veja que ele não tem um replica set criado aqui e tal, né, com o nome dele, porque é ele mesmo que controla. E aí, como vocês viram, ele tem, né, a quantidade de réplicas que ele precisa gerenciar. Então essa é a grande diferença entre o deployment e o meu Stateful Set. Ele controla as réplicas
com o estado da sessão, por isso ele não tem um réplica set, mesmo que internamente ele tenha esse réplica set, tá, que faz o controle das sessões, mantendo sempre o estado da sessão criada, tá, daquele objeto que foi criado. Bom, pessoal, então isso é tudo pela aula de hoje, tá? Falando sobre o stateful set. Existe um outro objeto chamado de daemon set, tá? O daemon set também eu vou demonstrar para vocês, mas lá na aula de monitoramento, que aí eu vou mostrar os objetos que são criados e que precisam ser do tipo daemon set. Tá? Ele é um outro tipo de implementação que ele não trabalha com réplicas como nós trabalhamos com o stateful set e o deployment, mas isso vai ser visto em aulas futuras. Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que você não perca, tá, nenhum dos vídeos dessa série e todos os que estão sendo lançados e que serão lançados na sequência aí, tá bom?